Bem-vindos, nós estamos aqui no Pautalk, né? Na salinha virtual do Centro Espírita Maria de Nazaré, para continuarmos com o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos transmitindo também pelo Facebook, né? Através do Ustream, e também estamos transmitindo através do site semana.ning.com, tá? semana.ning.com. Também através do site transpessoal.ning.com. É possível ouvir o estudo diretamente desses sites, tá? Assim como do Facebook. Muito bem, vamos pegar aqui onde nós estamos. Estamos falando da felicidade e infelicidade relativas, tá? Vamos ver aqui. Nós estamos... Nós estamos na pergunta 924. Isso, Maria, exatamente. Pergunta 924. Então, sejam todos bem-vindos. Um beijão, um grande abraço para todos, tá? Da felicidade e infelicidade relativas, está no capítulo das penas e gozos terrestres, da parte 4ª das esperanças e consolações. Allan Kardec, então, questiona aos espíritos aqui. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio... Aqui não é uma pergunta, aqui é uma afirmação do Kardec. Peraí. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar. O que vocês acham, pessoal? Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Quer dizer, aquelas situações... Bom dia, Carmen, beijão. Aquela situação que surge na vida da pessoa. A pessoa pode ser uma pessoa boa, trabalhadora, até responsável por vários funcionários, né? Se doa para a empresa, cuida da sua vida financeira, cuida da sua família, de toda a sua estrutura, mas independente das suas ações, ele não teve como evitar, né? Então, algum mal surgiu na vida dele que ele não teve como evitar. Existe isso? A Silvia, existem injustos, mas não injustiças, pois Deus é soberanamente justo e bom. O que vocês acham, pessoal? Isso acontece? De males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? A gente não tem nenhum meio para evitar certos males? Vamos ver a resposta aqui. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Tá? Bom, pessoal, vamos entender isso aqui então, né? Então, existem males, de fato, existem males que surgem na nossa vida, ou que surgirão na nossa vida, e que nós não teremos como evitar. Tá? Às vezes a gente, querendo controlar muito as situações, a gente acha que a gente pode controlar tudo. Então, às vezes a pessoa fica muito aflita querendo controlar tudo.
querendo dominar o futuro, querendo dominar o presente, só que nós absolutamente não temos como dominar a nossa vida, absolutamente, nós não temos como dominar, nós não temos como controlar. O máximo que nós podemos fazer é aprendermos a nos controlar. Aliás, sempre que a gente quer controlar muito o mundo de fora, a gente acaba se descontrolando por dentro, né, pessoal? A gente tenta se controlar, a gente tenta controlar o mundo de fora e acaba se descontrolando. Porque o nosso eixo, o nosso centro, está dentro de nós, né? Toda vez que a gente tem a ilusão de dominar, de controlar as coisas fora de nós, nós acabamos nos descontrolando. Porque nós saímos do nosso eixo. Bom dia, Marcinha, um abraço. A gente acaba saindo do eixo. Então, essa pergunta e essa resposta leva a gente a pensar que nós sim ganharíamos muito mais se aprendêssemos a nos resignar a certas situações, cuja presença, cuja influência na nossa vida nós não podemos prever e nem controlar. Alexandre, mas então a gente tem que se acomodar a tudo? Não. Né? Aí vamos lembrar o que a Joana de Ângeles sempre fala. Né? Existe a resignação passiva e a resignação ativa. A resignação passiva é aquela, né, que a gente aceita e se acomoda simplesmente. A resignação ativa é aquela que aceita as dificuldades, mas tenta ajudar para sair dela, para transformar a situação. Sem nos desequilibrarmos, sem nos afligirmos, no limite das nossas possibilidades. Tá? Aí a gente aprende com as situações, né? Aí a gente se desenvolve interiormente. Tá? A Maria, não reclamando de nada e fazendo a nossa parte. Isso mesmo, Maria. Tá? Então aí a gente realmente, que nem os Espíritos falam aqui, deve resignar-se e sofrê-lo sem murmurar, se quer progredir. Né? Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Aí. Então a gente está vivendo uma situação difícil no presente, mas a gente não sossega enquanto não mudar a situação. Só que se não sossegar aí não quer dizer viver sem paz, viver desequilibradamente, não quer dizer nada disso. Né? Quer dizer continuarmos nos esforçando por transformar a situação. Se eu tenho um espinho no pé, eu tenho que trabalhar por tirar esse espinho no pé. Tá? Não adianta eu ficar falando só, mas eu estou com espinho no pé porque Deus quer, porque é resultado do passado, a lei de causa e efeito. Tá, mas eu continuo com o espinho no pé e só está precisando que eu me disponha a tirar, a tratar, né? Passar um remedinho e tal. Não adianta eu ficar só com esse discurso acomodatício, né? Então vamos para a pergunta 925. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Né? Então vamos lá. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? O que vocês acham? Oi, Bela, beijão. Bom dia a todos que estão chegando, Luca, BBS, sejam bem-vindos. O que vocês acham, pessoal? Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? A sereia, como prova, talvez, Ale? Quem sabe, né, sereia? É que a gente analisar quem merece e quem não merece é meio complicado, né? Eu não consigo analisar nem se eu mereço ou se eu não mereço. É Deus que tem a capacidade de analisar se eu mereço ou não, né? Mas eu acho que aqui já está um problema, né, sereia? Já tem um problema aqui. Aparentemente, parecem, né? Parecem que não parecem tê-los merecido, então aí já tem um julgamento nosso, né? Uma apreciação nossa de fora, né? E que nem sempre é apreciação de Deus, porque Deus
ter uma visão ao longo das encarnações, ao longo da nossa evolução, né? Então, vamos ver, né? Ah, Silvia, prova para a evolução e utilizar da melhor forma os bens recebidos em prol do próximo. Certo. Visão restrita nossa, né, Wagner? Maria, sempre prova para todos. Vamos ver aqui. Pergunta 925. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Resposta. Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Ó, vamos lá de novo. Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Olha só. É aquilo que a gente estava falando, né? Que parece para nós um privilégio, um favor, uma graça, né? Parece para nós uma coisa despropositada. Mas quando? Quando a gente somente vê o presente. A gente não viu o passado, programação do plano espiritual. Então a gente acha que isso caiu do nada, né? Mas, continuando a resposta, fica sabendo, a riqueza é, de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. Aí tem, né, uma indicação aqui para a pergunta 814 e seguintes, realmente, quando o Allan Kardec abordou esse assunto, os espíritos falaram um pouco mais desse assunto aí. Então é uma prova. Vem, gente, não é só isso, tá? Tem mais coisa, é uma questão muito complexa aqui. Por quê? O que o Emmanuel fala a respeito? O Emmanuel fala assim, olha, às vezes as pessoas perguntam como que a gente vê o progresso das pessoas levianas, das pessoas que não têm uma moral elevada. Às vezes a pessoa está traficando, e está progredindo materialmente. Então as pessoas perguntam para o Emmanuel, ele mesmo faz esse questionamento. As pessoas nos perguntam como Deus permite que os maus prosperem, né? Adquirindo recursos, tal. Aí o que ele fala? O que ele responde? Apropriação indébita. Trata-se, isso aí não tem a aprovação de Deus, vamos dizer assim. Não é que Deus nos deu o livre-arbítrio, né? O que nós vamos fazer com o livre-arbítrio aí é uma questão nossa, né? Trata-se de apropriação indébita. Vai ter que devolver, né, moeda por moeda, né, Wagner? É apropriação indébita, tá? Então, aí a gente vê que nada é injusto na vida, né? Só que nós temos que analisar, não a partir do imediatismo da matéria, da nossa visão limitada, mas analisar as leis divinas são perfeitas, elas são elásticas, as leis divinas são elásticas, mas o elástico ele vai e depois ele vem, né? O cara puxa e depois volta, e volta com uma força danada, né? Então e dói, né, CD? Então é tudo uma questão de tempo, de aprendizado. Até porque, pessoal, tudo que a gente busca, a gente acha. Tudo que a gente quer e busca e centraliza a nossa vida naquilo, a gente consegue. Só que às vezes até contra nós mesmos, né? Porque sem condições de gerir recursos, você se apropria indebitamente de recursos que não nos pertencem, né? E aí a gente acaba sendo só motivo de queda, de mais equívoco, de mais erro. Então o preço sai caro aí, né? Sai caro pra gente. Ok? E tem essa questão também de não ser apropriação indébita, mas ser uma prova. Tem, os espíritos falaram aqui, né? Mas ficai sabendo, a riqueza é de ordinário prova mais perigosa do que a miséria. Qual que é o problema da miséria? O problema da miséria é a revolta, né? O grande problema da miséria é a revolta. O grande risco da miséria é a revolta. E qual que é o grande perigo da riqueza? É a acomodação. É o cair num mar de prazeres e de possibilidades de usufruir, né?
e aí a pessoa se amolenta, né? Se acomoda, são as ilusões da posse, os apegos. Então, esse é o grande risco, né? É o espírito se acomodar, perder os estímulos até para se desenvolver, para crescer, né? Espiritualmente. Então, esses são os riscos, né? Só curtir a vida, né? Exatamente. Então, ele fala aqui, os espíritos falam que a riqueza, de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. Tá? A riqueza é pecado? É uma coisa negativa? Não. Aí o próprio Emmanuel fala, quando Jesus falou, né, que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar no buraco da agulha, Jesus estava falando de uma dificuldade, o Emmanuel falando, tá? Jesus estava falando de uma dificuldade, não estava falando de uma impossibilidade. Ele deixa bem claro isso nos livrinhos dele do Evangelho, né? De análise do Evangelho. Fala, Jesus estava falando de uma dificuldade, não de uma impossibilidade. Tem muita gente que já acabou tratando como uma impossibilidade, né? E essa dificuldade, ela pode, se for bem vivenciada, ela pode trazer um grande desenvolvimento. Ou seja, se a pessoa tem muito recurso na mão, mas também usa muito recurso para o bem, para ajudar, para construir, para dar emprego, para produzir arte, ciência, para gerar espiritualização, aí, gente, o progresso também é imenso, viu? Se ela souber bem utilizar os recursos que possui, tá? Vamos para a pergunta 926, então. Continuando aqui, né? Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Olha o que o Allan Kardec está colocando, né? Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Esse é um assunto muito interessante. Criando novas necessidades. Como assim? Pessoal, nós estamos cada vez querendo mais as coisas, não é? A nossa vida moderna, ela nos deu possibilidades jamais sonhadas por nós anteriormente. Haja visto que nós estamos aqui na frente de um computador conversando com dezenas de irmãos que estão assistindo diretamente, indiretamente, né? No Facebook também, nos sites e vão assistir os áudios, vídeos gravados, possibilidades que eu nunca imaginei na minha vida, pessoal. Desculpa. Eu costumo dizer assim que antigamente a gente sonhava e aí a gente tentava realizar. Hoje em dia parece que o sonho, a realidade ultrapassou a nossa capacidade de sonhar, né? Eu acho interessante, parece que a realidade ela ultrapassou a nossa capacidade de sonhar, me parece. Parece que a gente, na realidade a gente está buscando o que já existe, né? Você sonha uma coisa, você vai ver, ó, aquilo ali já existe, né? É muito interessante isso. Mas aí o Allan Kardec pergunta, criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Né? Ao mesmo tempo, não parece que está criando novas aflições para as pessoas? Não é, J. Mário? O que vocês acham? A Cida, nem precisa sonhar, é só comprar. Eu falo isso porque eu vejo hoje a realidade da gente tendo mais do que eu sonhei. Eu vejo a minha vida hoje sendo mais do que eu sonhei, muito mais do que eu sonhei. Para o espiritismo, para mim mesmo, que coisa, né? Coisa interessante, né? Em termos de divulgação, nossa senhora, pessoal. É incrível o que a gente tem nas mãos hoje, né? Então, criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Vamos ver a resposta. Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Há muitos desenganos
Se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, este o mais rico. Tá? Então aqui eu acho que é um apelo aos espíritos, né, um apelo dos espíritos a nós, para que nós saibamos querer da forma correta. Como diz a Joana de Ângeles lá no livro Plenitude, né? Nós temos que querer retamente. Separar, a questão não é não querermos, né? Mas é aprendermos a querer de uma forma reta. Separar as ilusões da realidade que temos, a real necessidade das necessidades ilusórias, das pseudo-necessidades, daquilo que são as ilusões que a gente cria. Tá? Eu acho que a gente sabendo separar uma coisa da outra, a gente pode querer, e nós precisamos querer muito, porque a gente vê tanta gente se deprimindo por não querer. Não quer nada, não quer sair, não quer passear, não quer estudar, não quer viver, não quer namorar, não quer ir no centro, não quer ler, não quer, acaba se deprimindo. Então acho que a gente não pode enxergar nisso aqui uma restrição, uma limitação do querer. Acho que a gente não pode restringir a nossa visão aqui, entendendo nisso aqui que os espíritos estão falando, uma restrição do querer. Eu acho que o querer tem que aumentar cada vez mais. A vontade, o desejo de conquistar. Só que conquistar o quê? Né? Buscar o quê? Aí que nós temos que discernir as ilusões daquilo que é essencial. Buscar o autoconhecimento, buscar o amor, buscar o desenvolvimento, a espiritualização, sem tensão, sem aflição, sem desespero, mas exercitando o querer. Né? A Silvia colocou, é medo do fracasso. Frequentemente, essa restrição que a gente faz ao nosso querer, frequentemente pode ser medo do fracasso, medo de ser feliz, medo de se arriscar um pouco mais, sair do limite estreito, né? Daquela visão acomodada. Né? Então, nós podemos sair dessas limitações, tá? E querer mais, só que não querer as coisas ilusórias, né? Acho que é aí que está a grande diferença, né? O que menos necessidades tem, esse é o mais rico, tá? É que o assunto é vasto, né? Nós podemos viver uma vida simples, sim, podemos viver uma vida simples, mas não sem querer, né? Nós podemos canalizar o nosso querer, termos uma vida mais simples, uma vida sem tantos caprichos, né? Sem tanta complexidade, mas uma vida de muito crescimento, de muito querer espiritual, de muita busca de vivência, de experiência, de convívio. Né? Pode haver prazer, desde que lícito, legítimo. Né? Vamos continuar com a resposta aqui, que os espíritos deram. Tem mais um trecho aqui. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Olha lá, invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Às vezes você está invejando uma pessoa que está muito bem financeiramente, a aparência da pessoa, e a vida dela parece que está assim um conto de fadas. Mas você sabe, né, o que está reservado para essa pessoa. Cada um tem um caminho diferente, cada um tem uma necessidade diferente. Nós não precisamos invejar o que é do outro. Nós podemos conquistar o que é nosso, o que está dentro das nossas possibilidades. O invejoso é preguiçoso, porque ele quer o que o outro tem, mas ele não quer o esforço por consegui-lo. Tá? O invejoso é preguiçoso. Tá? Nós ganharíamos muito mais olhando para dentro de nós, descobrindo a presença divina, o potencial que nós temos por desenvolver e conquistarmos aquilo que nos diz respeito, em todos os sentidos. Conquistarmos o que nos é lícito. Tá?
Basta que busquemos, assim como o outro buscou também, né? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso então virá. Olha só, às vezes a pessoa está aproveitando a vida, está curtindo a vida doidada, né? E sem nenhum referencial de elevação e tal, né? E os gozos dela são todos pessoais. Não existe aquele prazer de construir junto com as pessoas, de se desenvolver, né, espiritualmente, para gerar caridade, não é? Então, se os seus gozos são todos pessoais, só dizem respeito à pessoa, só geram prazer para ela e não traz crescimento nenhum para o grupo, para a sociedade, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso então virá. A situação complicada, a dificuldade, mais cedo ou mais tarde virá. Porque a função da vida não é apenas gerar prazer para nós, a função da vida é gerar crescimento. Então, se eu estou buscando apenas o prazer, vai chegar uma hora que vai surgir lá uma doença, vai surgir um problema familiar, vai surgir uma dificuldade financeira para me fazer sair da zona de conforto. Eu estou cansado de ver essa situação acontecer, pessoal. As pessoas muito acomodadas, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum também. A pessoa vive uma vida só egoística, né? Então, lógico que não tem problema nenhum, porque a pessoa se estruturou para não ter problemas, para não ter compromisso, para não cuidar de ninguém, cuidar de si mesmo, né? Então, mas chega uma hora que as dificuldades vêm para fazê-la sair da sua zona de conforto. Tá? Isso não é eu que, Alexandre falou, agora está acontecendo. Não, a gente simplesmente está falando aquilo que a gente tem visto, né? Que acontece. Não é, Eduardo? Então vamos lá. Deveis de preferência lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. É aquilo que a gente estava falando, né? É aquilo que a gente estava falando. Ó. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, né? Aquela apropriação indébita, aquela coisa toda que a gente falava, né? Mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas a apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Tá? Então, às vezes uma pessoa de bem, uma pessoa que sempre ajuda os outros, né? Pessoa que não tem nada que falar da pessoa, porque ela está sempre ajudando e tal, mas passa uma dificuldade, está passando uma situação difícil, um certo momento complicado. Aí você pergunta, puxa vida, né? Como é que pode? Uma pessoa que age de uma forma leviana está lá no bem bom e os outros estão tentando fazer caridade, tentando ajudar e numa dificuldade danada, né? Como é que pode isso, meu Deus, né? Mas aí os espíritos já estão dizendo aqui, olha, trata-se de uma prova que será levada em conta, se a suportar com coragem. Gente, não é o fato da gente ser espírita, de procurar fazer o bem, de procurar ajudar, que a gente não tem coisas a transformar, coisas a mudar. Nós temos muita coisa a aprender. Nessa área mesmo aí, né, de equilíbrio da parte financeira, de equilíbrio espiritual, nós temos muita coisa a aprender. Tá? Com relação ao nosso pensamento, à sintonia. Né? Você pode ter uma pessoa muito boa, uma pessoa boníssima, mas que vive se amargurando, toda dificuldade que aparece, até financeiramente, né, ou afetivamente, tal, a pessoa está sempre se amargurando. Ela dentro dela fica cultivando amargura, né, tristeza. É uma pessoa boa, trata todo mundo bem, mas fica lá se amargurando. Gente, isso é fatal. Isso é fatal para o profissional, é fatal para a convivência. Isso faz um mal danado.
Aí as pessoas perguntam, mas os espíritos não estão me ajudando, Deus não está me ajudando, eu vou no centro, eu ajudo, eu faço tal, mas eu estou numa situação muito complicada. Mas a hora que vai ver, ela mantém uma atitude muito amarga, muito amargurada no dia a dia. Então ela fica gerando uma energia que acaba dificultando o desenvolvimento das suas atividades, sejam elas quais forem. Pensamento positivo, né, irradiar coisas boas, alegria, esperança, fé, não é algo para ser feito apenas no centro espírita, é para ser feito no dia a dia, dentro de casa, não é? Com a família, com os companheiros de trabalho. É assim que a gente vai se desenvolvendo. Tá? Então, às vezes, essas provas, para que elas servem? Para fazer a gente identificar onde nós estamos errando. E a gente vai alterando a nossa atitude, o nosso comportamento. E aí começa a ter resultados diferentes. A Joana de Ângeles fala assim, quando a pessoa vai mudando a realidade mental, ela começa a irradiar energias diferentes que se responsabilizam pelas mudanças na sua vida. Não é magia, não é nada fantástico, é apenas a exteriorização de energias harmoniosas que começam do nosso pensamento, pessoal. Tá? Então aquilo que a gente cultiva 24 horas por dia é o que acaba prevalecendo. Tá? O J. Mário, tem pessoas que não conseguem falar não, daí fazem as coisas, ficam amarguradas, submissas, né? Então, tem uma série de problemas, é um assunto muito vasto, muito interessante, inclusive, que diz respeito a todos nós, porque nessa área, assim como em todas as outras, somos aprendizes, e quanto mais humildade a gente tiver, para adentrar esses assuntos e refletir com honestidade, mais a gente vai enxergar possibilidades de realização, de mudança, de melhoria da nossa vida, sem a gente ter que ficar reclamando tanto da vida, né? Se fazendo de vítima, porque a gente vai se enxergar cada vez mais como autor da nossa existência, e não como vítima dela, né? Mas como autor da nossa existência. Silvia, na programação neurolinguística pode ajudar, com certeza. A própria Joana de Ângeles fala da autossugestão, de nós não pararmos de nos autoinduzirmos até alcançarmos o objetivo colimado. Né? De nós nos autoinduzirmos através de pensamentos positivos. Gente, o objetivo da vida é fazer a gente ser mais positivo. É fazer a gente acreditar mais no potencial divino. É por isso que vem as dificuldades. Deus não é sádico, Deus é um pai amoroso, só que ele quer que a gente desperte o potencial superior. E aí vem as provas, então, para fazer a gente equacionar os problemas acreditando mais em nós. Né? E não simplesmente falando que isso é do passado, que a gente tem que sofrer mesmo, que tem que ser obsediado. Nós não temos nada disso, ninguém tem que sofrer. Cada um só sofre se quiser. Hoje em dia sofrer é opção. Com tanto de conhecimentos, de possibilidades que nós detemos nas mãos, sofrer hoje em dia é opção. Né? Ser feliz é opção. Né? Decisão de ser feliz. Né? Até a Joana fala a respeito disso. Tá? Passar dificuldades, todos nós passamos. Sofrer é opção. Tá? Se a gente entende a vida de uma forma mais positiva, sofrer passa a ser opção. Tá? Então vamos lá, continuando. Deixa eu ver, terminando a resposta da 926, né? Lembrai-vos destas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Né? Bem-aventurados os que passam essas dificuldades com dignidade, com amor, né? Porque serão consolados. Nesse caso aqui, a gente vê no próprio Evangelho, são todos os que sofrem que são consolados? Não. Né? Quem que é consolado? Aquele que se deixa consolar, aquele que se abre. Porque a razão da dificuldade é abrir janelas de luz para a nossa alma.
Porque tem muita gente que passa por sofrimentos e dificuldades, não é? Só que, até o Emmanuel fala a respeito disso. Jesus somou sarcasmo, ironia, escárnio, abandono, indiferença e tal, e o resultado da soma dele, o que que deu? Ele somou tudo isso, o resultado o que que deu? Deu amor. Na equação de Jesus, né? Todas as dificuldades que ele passou, o resultado deu amor. Nós muitas vezes vamos somar as nossas dificuldades, o resultado da revolta, né? Tristeza, amargura, não é? Essa é a nossa dificuldade para com Jesus, né? Então, tem o bem sofrer e o mal sofrer. O bem sofrer é aquele que se utiliza das dificuldades, dos impositivos da vida para produzir luz, para abrir janelas de luz, de sensibilidade, de amor, de humildade, né? E, por outro lado, a pessoa, o mal sofrer, é aquele que gera revolta, que gera tristeza, que gera amargura, tá? Então não são todos os que sofrem que serão consolados, mas aqueles que aprenderam a bem sofrer, né? Aprenderam a sofrer tirando o que é positivo dessa situação, tá? Pergunta 927. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? E aí, pessoal, vamos lá. De novo na pergunta aqui, 927. Não há dúvida de que a felicidade, com crase, né? A felicidade, o supérfluo não é forçosamente indispensável. Quer dizer, para a gente ser feliz, não é indispensável o supérfluo. Ou seja, para a gente ser feliz, nós podemos dispensar muita coisa que a gente pode ser feliz, com uma vida muito simples, mas tendo aquilo que a gente precisa, né? Por isso que o Allan Kardec fala, porém o mesmo não se dá com o necessário. Muitas vezes quando a pessoa não tem o necessário, ela vai encontrar maior dificuldade para a felicidade dela, não é? Aí o Allan Kardec pergunta, ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Boa pergunta do Kardec, né? O que vocês acham, pessoal? Não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? E aí, povo? Não é uma coisa ilusória, está faltando o necessário. A pessoa não tem razão para estar infeliz mesmo? Para estar amargurada, para estar frustrada, chateada com a vida, não tem razão para estar? Se está faltando o necessário? E aí, pessoal, o que vocês acham? Justifica ou não justifica? O J. Mário, é sim, mas deve procurar com ânimo. Ana Isabel, tem de virar a página. É isso aí, continuar a vida, né, Ana? Dá uma reviravolta na situação, né? O J. Mário, sair da situação. A Maria, não justifica. A Silvia, eu acho que é normal um sentimento deste quando falta o necessário, mas tem que lutar para melhorar. A Ana Isabel, e bem virada, e começar, né? A Doba, sim, difícil não ficar desanimado quando isso acontece. É um desafio, né? É um desafio. É um desafio. Eu já peguei pessoas para tratar, assim, uma situação, uma pindaíba desgramada, tudo contrário, tudo difícil, né? Pessoa se desestruturando. Eu falei, olha, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, vamos conversando aqui, porque o que você está vivendo é resultado. É resultado. Não é causa
é resultado. É resultado de conceitos, resultado das verdades que a gente vai cultivando durante muito tempo, né? Então nós temos que mudar essas verdades, esses conceitos, esses pensamentos, se nós queremos mudar o resultado. Eu acho assim que hoje em dia nas regiões de periferia, né, o que melhor se pode fazer é mudar conceitos. Todo esforço deve ser empreendido para mudar a realidade mental das criaturas. Porque pode acreditar, pessoal, muito interessante, você começa a mudar o querer delas, você começa a mudar os conceitos que elas trazem dentro delas e a realidade delas começa a mudar. A casa delas começa a mudar, a estética começa a mudar, né? A família começa a mudar, porque os conceitos, eles são as raízes das mudanças, né? Então a gente tem feito a mudança de fora para dentro, mas é preciso a mudança de dentro para fora. O dentro são os conceitos, tá? Então a gente não deve chegar nessas regiões com aquele discurso acomodatício, porque a miséria é importante para aprimoramento do espírito. A miséria é importante para a gente aprender a sair dela, né? É uma prova também. Nós temos que aprender a sair dela. É uma equação que nós temos que resolver. E quais fatores a gente usa aí para essa equação? Mudar a atitude, querer, não é? Desejar mudar de vida. Nós temos que gerar muito mais querer, vontade de mudar, vontade de trabalhar, vontade de renovar a vida, a casa, motivar as pessoas, dar instrumentos para elas fazerem essa renovação. Senão a gente fica com aquele discurso de porque Deus quer, porque, né, é bom sofrer. É bom sofrer, né? Eu acho isso até perverso, né? Eu sempre tive vinculado a atividades assistenciais, tá? Eu acho até perverso isso, né? Você está diante do sofrimento ali, falar que é bom sofrer, né? Eu acho que é preciso a gente falar, olha, você tem condição de sair disso, nós vamos ajudar e você vai se ajudar e nós vamos mudar essa situação. Vamos ver que recursos que a gente tem nas mãos. Nós temos recursos infinitos, né? Só que nós temos que lançar mão desses recursos. É lógico que a humildade está sendo trabalhada, é lógico que a paciência está sendo trabalhada, é lógico que a tolerância da situação difícil, tudo isso está produzindo uma mudança dentro das pessoas. É evidente. Pobreza, riqueza, tudo isso trabalha muita coisa dentro da gente. Mas resignação ativa é aquela que não descansa enquanto não resolve o seu problema, né? Resignação ativa tem que ser acompanhada simultaneamente do desejo de sair da situação. Senão, se configura masoquismo, como diz a Joana de Anjos, né? Se não se configura masoquismo. Se não tiver atitude simultânea ou concomitante de sairmos da situação, pode estar se caracterizando a atitude masoquista. Tá? O Dudu, eu não posso ficar enraizando os problemas dentro de mim, porque, como já disse, são raízes, elas invadem tudo, né? Até que a coisa piora fora da gente. Temos que nos incomodar com esse fato, mas passar a agir melhor para que tudo dentro de mim passe e siga o seu rumo melhor ainda. Exatamente, né? Então é muito importante, pessoal, por exemplo, nessas situações, nessas regiões, o pensamento, a verdade da pobreza, né? Filho, porque a gente é pobre mesmo, porque a gente nasceu para ser pobre é assim mesmo, você tem que aprender de uma vez que pobre é assim mesmo, né? Que o seu avô já era pobre, eu sou pobre e você também vai ser pobre. Gente, isso é terrível, já limita, né? Já limita a mente da pessoa, ela passa a acreditar nessa verdade, a verdade da miséria, a verdade da doença, a verdade da precariedade, né? A gente vive num mundo doente, guerreador, né? Porque nós temos acreditado que isso é a nossa realidade. Nós ainda temos acreditado que isso é a realidade. Né? Pensássemos diferente, que nós vivemos num mundo de abundância, um mundo de saúde, um mundo de paz. Se todos nós pensássemos de uma forma diferente,
nós criaríamos essa realidade. Aliás, vamos criar, já estamos criando, né? A Jane, acho que ninguém pede para sofrer, só não sabe como sair da situação. O problema é o como, né? Então, nós temos que aprender a lidar, né, com o poder que nós possuímos dentro de nós. E que muita gente nem conhece. Muitas pessoas não acreditam em si mesmas, já está um grande problema aí, né? A pessoa não acredita em si mesma, não acredita na presença divina nem dentro dela, nem fora dela. Às vezes até acredita fora, mas não entende como isso acontece dentro dela, né? Porque ela não acredita nela mesma, né? Então é um assunto bem interessante esse, né? Vamos ver aqui para a gente terminar essa pergunta, tem a resposta também. Vamos ver a pergunta de novo. 927. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável, porém o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Aí vem a resposta. Verdadeiramente infeliz, o homem só o é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa, olha lá. Tá certo que a gente pode passar por situações que independem de nós, né? Mas pode ser, olha o que ele está dizendo, os espíritos aqui, Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Tá? Ainda assim, mesmo que causada por outras, a gente tem que começar a pensar assim, puxa vida, por que eu estou atraindo esse tipo de coisa na minha vida? Não é? A gente tem que começar a analisar dessa forma. Caramba, por que eu estou atraindo só tranqueira? Por que eu estou atraindo só situação complicada? E a gente vai chegar a conclusões muito interessantes também. A própria Joana de Anjos, ela fala no livro Autodescobrimento, né, que os infortúnios, quando não tem um fator kármico que nós pedimos, estamos espiando, estamos tendo retorno daquilo que fizemos, quando não tem um fator kármico, os infortúnios são produzidos pelo subconsciente. Nós atraímos as situações pelos conceitos que mantemos, pela energia que mantemos no subconsciente. E aí a gente acaba atraindo mesmo e mantendo uma situação que nós estamos produzindo subconscientemente. Ela fala isso claramente. Tá? E a gente observa que é a realidade. Tá? Nós conseguimos mudar tudo? Não. Porque tem situações que realmente têm a ver com o passado que nós programamos. Tem doenças aí que não tem dinheiro que resolve, pessoal. Não tem? Tem situações melindrosas aí que não tem dinheiro que resolva. Tem situações que não tem jeito, você vai passar. É até para fazer você se sentir impotente mesmo. Que às vezes a pessoa toda poderosa, ela precisa se sentir impotente. Porque se sentindo impotente, ela começa a buscar a potência suprema que é Deus. Ela precisa passar pela experiência de se sentir impotente para buscar a potência suprema que é Deus. Começar a desenvolver a fé. Porque quando ela está no fundo do poço, não tem mais para quem apelar. Aí ela lembra que tem Deus e fala, Senhor Deus, o Senhor existe mesmo. Por favor, me ajude. Aí que começa a surgir a fé, no momento de dificuldade, quando ela está prostrada ali, sem nenhuma condição de mudança. Pode ser rico, pobre, bonito, feio, não importa. Mas ela não está vendo solução. Aí que começa a surgir a fé. Começa a acreditar num poder superior. Aí que começa a ver a ação providencial de Deus na nossa vida. Consegue mudanças maravilhosas, quando é possível, E aí foi, puxa vida, olha que aprendizado para a minha vida. Nunca acreditei muito no Espírito, nunca acreditei muito em Deus, nunca acreditei. E aí no momento de dificuldade foi quando eu obtive a maior prova da minha vida. Isso é maravilhoso, gente. Isso
Não é? Muitas vezes é preciso ficar doente, né, Silvia? Olha, o que não fazem algumas semanas de cama, de doença, às vezes faz milagres na nossa vida. Né? A pessoa que antes não acreditava em nada, de repente, depois de algumas semanas de doença, de dor, a pessoa já está mais humana, mais sensível, está começando a ler livros espíritas, começando a fazer prece. É maravilhoso isso. Né? Infelizmente, a dor, ela tem uma função ainda muito criativa na nossa vida. Ainda tem uma função muito criativa, muito importante. Né? Quando nós estamos muito rígidos, quando estamos muito impermeáveis, frequentemente é a amiga dor que vai se aproximar para nos ajudar. Tá? Nós temos que aprender a perceber isso também. Oi, embaixador, um abraço. Gente, nós já estamos 9 horas já, vamos dar uma paradinha por aqui, tá? Muito bom a gente estar junto, né, pessoal? Esses estudos, eles ficam sempre gravados, eles são colocados no YouTube, tá? Eles são colocados nos sites aí, o site do centro aqui, ó, pessoal, que é uma rede, na verdade, né? Aqui, ó, semana.ning.com, tá? A gente tem colocado os estudos no YouTube, né, os vídeos, os áudios aqui para vocês. Também aqui no transpessoal.ning.com, tá? Então, fiquem à vontade aí para ouvirem depois, compartilharem, né? Aqui é o nosso Facebook, quem quiser nos adicionar. Já que estão passando aqui, vamos passar tudo já também, né, Maria? Senão besteira pouco é bobagem, como diz, né? Vamos colocar o do centro aqui também. Aí já passa tudo. Fica tudo bem passado. Então tá, já, pessoal. Fique com Deus, tá? Um grande beijo em cada um de vocês. Até a próxima.